Chegou o Sermoful Mais Benefícios. Adesão e descontos exclusivos para sócios da cooperativa e seus dependentes de saúde, educação e muito mais. Sermoful Mais Benefícios para você. Você procura um lugar ideal que ofereça as melhores opções de lanches? Trailer do Chico Bento. O melhor prensadão. Os mais deliciosos lanches para toda a família. Próximo à Caixa Econômica Federal, em Morro da Fumaça. Telefone 3434-1639 ou 99625-4512. Com entrega a domicílio. Trailer do Chico Bento. Venha conhecer. Olá, bom dia.
Estamos começando mais um programa RSU Entrevista aqui na TV RSU. Pois bem, estamos também ao vivo agora pelo YouTube e pelos Facebooks MRSU Morro da Fumaça, TV RSU Comunitária e também pelo site www.tvrsu.com.br. Pois bem, a nossa convidada de hoje é a vereadora Lucilene Pagnam Sequinel, é a nossa convidada de hoje aqui no nosso canal. Bom dia, Lucilene. Bom dia, Beto. Bom dia, O'Hara. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Está desligado o microfone dela? Para cima? Para cima, isso. Puxa para cima. Está para cima? Ah, agora sim, vamos lá. Funcionou agora? Pode falar, Lucilene? Bom dia, Beto. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. E bom dia ao Ryan também. Muito bom estar aqui. Pois bem, agora está funcionando, Ryan. O Ryan vai dar uma olhadinha no microfone, ele vai trocar aqui. Não, tá bom. Enquanto a gente dá uma olhadinha ali, eu quero agradecer a todos vocês pela sintonia conosco. Muito obrigado pela sintonia. Você aí que está... Vê só, hoje nós temos transmitido pelo Facebook, pelo MFSU Morro da Fumaça. Geralmente a gente transmite as nossas entrevistas pelo TV RSU Comunitária. Mas como a gente está com um probleminha de bug, eu nem sei o que é isso. Sabe o que é bug, Lucilene? Não sabe o que é bug? É erro? É bug, é erro. Ah, então tá. Vamos novamente então começar de novo, né, Lucilene? Bom dia, Lucilene. Bom dia, Beto. Bom dia, Ryan. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Né? É muito bom estar aqui, Beto. Ah, Lucilene, falhou o microfone, mas agora arrumei um que funciona. Né? Agora vai. Agora vai. Quem é Lucilene? Então, Beto, eu sou natural da Estação Cocal, né? O meu pai, eu sou panhã, né? Nós morávamos lá na Vila Rica. Com mais ou menos 10 anos, a gente veio morar em Morro da Fumaça, e porque o meu pai construiu uma cerâmica aqui, e a gente veio morar aqui. Então, estudei no Princesa Isabel. Depois, quando eu direcionei mais para o magistério, eu fui estudar no Colegião, onde tinha um curso de magistério. E, em seguida, depois já de casada, fiz pedagogia, fiz 2 pós-graduação, né? Na minha área, no caso, profissional, na área da educação. Sou casada, né, com o Paulinho, tenho 2 filhos, o Paulo Henrique e a Luciele, né? O Paulo Henrique já está terminando o curso de Direito e a Luciele ainda está no cursinho porque ela quer prestar medicina, fazer medicina. E também sou professora já aqui da Escola Vicente Golo há mais ou menos 32 anos. E a minha vida é essa. Lucilene, mas por que a educação? Por quê? Por que a educação? Porque desde que eu me lembre assim, menina, né, morando lá na roça, na Vila Rica, a gente brincava muito e eu era sempre aquela que era professora na hora de brincar, né? De brincar para escrever no quadrinho que a gente tinha, dava um jeito. Então, era sempre eu a que escrevia no quadro, era porque elas diziam que a minha letra era mais bonita, então eu tinha que escrever no quadro. Então, eu era sempre a professora. Quando eu fiquei maior, aí tive um grupo de amigas que a gente foi fazer quando a gente estava no Princesa Isabel, ainda no ensino médio. Dali a gente decidiu, eu e mais umas 2 colegas, então vamos fazer magistério primeiro, que antigamente tinha esse critério, né, de fazer o magistério para ingressar, para dar aula, né? Hoje não, hoje sai do ensino médio, presta o vestibular e já faz pedagogia, né? Com a pedagogia tu consegue ingressar. Então eu decidi assim, desde pequena, depois com as colegas, conversando, e a gente tinha, no próprio Colégio Princesa Isabel, tinha o curso de magistério, no ano seguinte, se eu não me engano, e eu gostei muito assim da questão das metodologias, da didática, né? E aí eu fui para a educação, e eu não me arrependo. Então, desde que ano na educação? Eu prestei concurso em 1989, no último ano da gestão do prefeito Augusto Canceller. Em 1990, em 1989 mesmo, eu já fui chamada para trabalhar aqui na Vicente Golo. Eu já estava trabalhando aqui. Eu comecei em 88, aqui, como contratada. Aí depois eu passei no concurso e já fui chamada para cá. A dona Nelza era diretora aqui. E aí eu já vim para cá, depois eu já alterei a carga horária, 40 horas, e já fiquei na escola.
Tá até hoje aqui, né? Até hoje aqui. Eu tive algumas passadas em algumas escolas do município, na Maurina, coisa de 6 meses, assim, substituindo um outro professor. Trabalhei no Colégio Interação por 4 anos, quando eu ainda não tinha 40 horas no município, né? Não tinha as 2 turmas no município. Fui trabalhar no Colégio Interação por 4 anos. Depois eu fiz a alteração e vim para a escola. A educação, claro que você tem experiências, um currículo de experiência muito, muito forte. Mas hoje na educação, se tivesse que mudar alguma coisa, que tipo de proposta você proporia para o nosso Brasil? Assim, a educação, ela vem sendo, eu vou dizer a educação assim, a educação no caso de escola. A educação de escola, porque tem educação familiar, exato, né? A educação sistemática que a gente diz, né? É onde a gente tem aqueles conteúdos que a gente precisa seguir, né? Então, o que acontece? Hoje a gente está muito desgastado, porque às vezes a gente enfrenta problemas que não era para a gente estar enfrentando esses problemas, porque são problemas que a gente sabe que eram da família. E que a gente percebe que a família, ela está um pouco perdida nessas questões assim, de não conseguir dar conta de olhar o seu próprio filho, de cuidar do seu próprio filho, de orientar, de dar limites, né? De ensinar o que pode e o que não pode. E para quando essa criança chegasse lá na escola, nós, professores, tivéssemos apenas a preocupação de passar, de ensiná-los o que nós tínhamos que ensinar, tipo conteúdo de matemática, de língua portuguesa, tá? Essa tua pergunta é uma pergunta muito complicada de responder, Beto. Por quê? Porque o Brasil ele já passou assim por uma porção de jeitos de dar aula, vamos dizer assim, né? Então, hoje a gente enfrenta problemas de aprendizagem e problemas de ensinagem, tá? O problema de ensinagem está onde? Está em nós professores. Que às vezes a gente sai de uma faculdade e a gente pensa que sabe tudo. Mas a gente se depara com a realidade das nossas escolas, né? E a gente sabe que a gente precisa do outro, precisa compartilhar, precisa reunir, precisa sentar, precisa definir o que a gente vai ensinar, os problemas da sala de aula, como é que nós vamos tratar disso, tá? E o problema de aprendizagem é que a gente recebe as crianças com muitos outros problemas, síndromes, transtornos, o TDAH, a hiperatividade, déficit de atenção, autismo, a síndrome de Down. Hoje, com a lei da inclusão, né, essas crianças, que eu acho muito louvável, né, essas crianças estão todas nas nossas escolas. E aí nós também não estamos preparados para isso. Muitos professores não sabem o que a gente vai fazer, como é que nós vamos ensinar esses alunos, porque a gente tem dificuldade porque nós temos um planejamento e a gente sabe que esse planejamento precisa ser dado, porque no meu caso eu leciono para os quintos, eu sei que eu tenho o ano seguinte eles vão para o 6º ano, que é o início do Fundamental 2. Então eu preciso dar conta de muitos conteúdos para não deixar eles assim meio perdidos lá no 6º ano. E aí eu também tenho uma outra carga de outros alunos que têm outros problemas, né? Então, Beto, essa tua pergunta, eu penso que passa pelo comprometimento do professor, tá? Se ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele vai fazer da melhor forma possível. Ele vai entender o aluno dele, ele vai procurar saber da história do aluno, né? Vai ajudar e penso que daí vai dar certo. A questão social dos alunos, por exemplo, lá em casa, a falta de... comparado, por exemplo, o aluno mais pobre, com menos condições, e o aluno que tem mais condições, a diferença, se percebe a diferença na educação, no conhecimento, no comprometimento da escola? Não, assim, questão de nível cognitivo do aluno não tem diferença, porque o que acontece? Às vezes, o meio onde a criança mora é que não favorece que essa criança tenha um gibi, uma revista, um livrinho para recorte, que às vezes eles não têm, para recortar uma figurinha, uma palavrinha, uma coisa assim que a gente passa. Isso é que causa o desequilíbrio, porque o meio social
às vezes não ajuda para que ele chegue na escola e ele dê conta do que a professora já ensinou, do que a professora já falou, e a professora está cobrando e ele não sabe nem o que a professora E às vezes falta fez. de alimentação, falta disso, falta Isso, daquilo. Né? eu ia chegar nisso. Aí a gente também tem essa situação também ainda no município, que às vezes a gente, principalmente com as turminhas da manhã, que às vezes quando chega ali pertinho das 9 horas, eles já estão sentindo um pouquinho de fome. Aí precisa levar para o refeitório, mas isso a gente dá conta. Isso a gente se vira muito bem. Mas às vezes a gente, o problema nosso maior é isso, que a gente... as famílias precisam ajudar mais a escola, no sentido de que, tipo assim, o professor passou, ajuda a cobrar. Vamos cobrar tarefa, vamos cobrar isso, vamos cobrar o que veio da escola. É isso que nos ajudava muito já, tá? Por mais de que às vezes lá o meio lá, mas a mãe tem que fazer isso, a mãe não, porque eles nos contam muitas histórias. Ah, a mãe não tem tempo, a mãe não conseguiu ver, a mãe não assinou, a mãe não fez isso, o pai também não, enfim, tá? É isso só que bastava. Eu sei que todo mundo trabalha fora, né, Beto? Mas eu também trabalho 40 horas fora. Nem todo mundo, né, Lucilene? Mas tem muita gente que trabalha fora, eu sei. Então, tipo assim, ó, custa tirar, 15 minutinhos. Ir lá e olhar o caderninho, isso já ajudava. Talvez esteja aí a diferença da educação privada para a educação pública. Porque na privada, o que acontece? O pai paga, então o pai cobra, né? E aí, quanto mais cobra, mais o aluno ele tem acesso à internet em casa, ele vai ler, ele vai pesquisar, ele vai buscar as coisas. E, às vezes até complementa o que aprende em sala de aula. E o professor sabe que como o pai está cobrando, vai cobrar mais ainda da turma. A escola pública, às vezes, ela se depara com certas situações assim, né? De que a gente não tem como cobrar, porque sabe que o aluno não vai trazer, não vai contribuir, porque em casa ele não vai ter. Nem, às vezes, o livro para recortar. Tá? Então, muito menos, às vezes eles têm acesso à internet, mas para ficar no WhatsApp, né? Sim. Não para ficar olhando ou jogando, porque eles jogam muito esses joguinhos online. Mas na hora de pesquisa, na hora de ver alguma coisa, às vezes eles não têm a internet. É aí. Pois bem, estamos conversando com a Lucilene Pagnan Sequinel, professora, e hoje está vereadora aqui no município de Morro da Fumaça. Vamos ver quem está aí? Vamos lá? Edelcio Sartor, muito obrigado, forte abraço. Luiz Antônio Sequinel, Toninho, está lá. Oi, Samuel, um grande abraço, muito obrigado. Valdecir Martins, muito obrigado. Wagner Silva, tem programa aqui, toda a última segunda-feira de cada mês. Eu acho que já foi teu aluno também, já né? foi o Wagner. Abraço, Wagner. Wagner. Wagner agora tem programa aqui na TV Sul. Ah, é importante, legal, Wagner. Show de bola. Cantor. Isso mesmo. Oi, Luiz Antônio. Toninho, grande abraço, muito obrigado. Assista sempre, tá bom? Muito obrigado mesmo. Bom dia, Wagner. Matheus, grande abraço, muito obrigado. Opa, show de bola, obrigado, Edelson. Pode cumprimentar o Edelson. Obrigada, Décio. Esse é meu primo, Décio é meu primo. Primo irmão. Abraço, Décio. Obrigada. Oi, Nayara, muito obrigado também pela tua companhia aqui. Você que de repente está em outros canais e nós não estamos conseguindo identificar aqui, a todos vocês, muito obrigado. Vão lá, se inscreva lá, vão direto no YouTube ou então vão lá no Facebook MF Sul Morro da Fumaça. O YouTube é o TVR Sul. Vai lá, a imagem está muito boa, bem melhor até do que no próprio Facebook, tá certo? Então tá certo. Olha, eu quero lembrar para vocês que amanhã nós temos música à noite aqui ao vivo, estará aqui a Andréia do Cantinho das Flores, aqui de Morro da Fumaça, falando um pouquinho sobre as promoções dos dias especiais que estão vindo aí. E também estará aqui o Marcelo Ferreira, fazendo música ao vivo numa grande festa. Muito bate-papo inteligente e música boa. Bom, né? Ao vivo você pode participar. Lucilene,
Vamos sair da educação para a política também, que é a educação, o seu trabalho que está fazendo de frente à Câmara de Vereadores. Faz quanto tempo que está como vereadora? Então, eu sou suplente, né? Eu sou suplente de vereadora e eu comecei em julho do ano de 2019, ano passado, tá? E então fiquei os 6 meses do ano passado e agora esse ano também vou continuar ocupando a cadeira. Como é que é a convivência dentro da Câmara de Vereadores? Afinal de contas, tem uma mulher, tinha outra também que era suplente que assumiu, mas já não está mais. Hoje tem uma mulher junta, participando na Câmara com mais 8 vereadores, né? Como é que é isso? Então, eu ainda sou muito, eu costumo dizer assim que eu não sou muito nessa questão política, né? Eu meio que entrei, eu dei meu nome para ser candidata a vereadora, não atingi os votos suficientes, faltaram poucos, né? Eu fiquei ali como primeira suplente. E quando eu cheguei lá, eu tive assim uma primeira impressão assim de que talvez as coisas eram difíceis demais, né? Até porque é muito difícil chegar em uma coisa que já está em andamento. Então, quem estava lá já estava tendo conhecimento do que estava, qual era a discussão, os projetos, as indicações, todas aquelas proposições que eram colocadas lá, né? E eu cheguei, tentei ver alguma coisa, assim, para mim dar conta de acompanhar o que eles estavam fazendo lá, né? Então, questões polêmicas, questões não tão polêmicas, mas assim, ó, de um modo geral, Beto, eu não me assusto com muita coisa, assim, não sei se é porque eu já tenho tanto tempo de estrada com a escola, com as dificuldades da escola, enfim, para mim é mais um desafio. Tudo na minha vida eu encaro como um desafio, tá? E não costumo fugir daquilo que me vem. Se veio para mim, é porque eu tenho que encarar, tá? Então, tô lá. É um desafio a cada dia, né? Inclusive, ontem eu até fiz uma fala na tribuna, mais ou menos assim, pedindo para que nós, os 9 vereadores, pensassem não totalmente iguais, porque é impossível de se pensar igual, né? Mas que a gente pensasse que a gente tem um povo, né? A gente tem um município, a gente tem bairros, a gente tem escolas, a gente tem posto de saúde, a gente tem uma vida acontecendo lá fora e que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda, né? E que às vezes as brigas por siglas partidárias, por pensamentos diferentes, muito diferentes, ou apenas briguinhas, nessas briguinhas que eu digo, são essas briguinhas, tipo assim, um retruca, o outro retruca, essa coisa, eu penso que isso não leva a nada. E eu acho que a gente tem que, é isso que eu falei, nós estamos lá para contribuir com o povo, porque nós só estamos lá porque o povo votou, né? Porque o povo nos deu a confiança deles para estarmos lá. O que foi possível fazer até agora, pouco menos de um ano que você está lá, o que foi possível apresentar na Câmara de Vereadores para, certamente, em relação à educação, que mais você se atém, né? Claro que a educação tem um leque enfim, de possibilidades, né? Mas o que foi possível apresentar até agora para a sociedade diante da Câmara de Vereadores? Então, como tu falasse, Beto, então o meu foco mesmo é a educação, porque às vezes fica difícil para mim discutir alguma coisa relacionada à infraestrutura ou relacionada à saúde, porque eu não tenho muito conhecimento. Então, eu não tenho como dar uma opinião de algo que eu não conheço, tá? Por mais que às vezes eu tenta ver, né, ou ler o que chega para a gente lá, às vezes a gente não consegue, porque é uma coisa que tu não conhece, então eu não tenho como opinar de algo que eu não conheço, tá? O que eu fiz? As minhas indicações, todas as coisas que eu já encaminhei para a Câmara, basicamente 99% delas são ligadas à educação. Como, por exemplo, tipo assim, melhorar o sinal da internet nas escolas, câmeras, né, nas escolas, que a maioria já tem. Que mais? A gente também teve quando a Renata esteve lá, a gente pediu para aumentar o número de crianças que são atendidas naquele programa da ecoterapia, né, com o cavalo.
que a gente tem essas crianças que eu falei para ti, que tem autismo, síndrome de Down, muitos deles são acompanhados, né, pelos médicos, e eles têm, assim, uma melhora muito boa, né, as crianças que fazem a ecoterapia. Inclusive, a Sermoful tem uma parceria com a ecoterapia. Tem, né? a Sermoful tem. A prefeitura também tem. Aí também. a gente, pela Secretaria de Saúde, aí a gente até pediu para abranger, né? Porque a nossa escola aqui do bairro Naspolini, ela tem muitas crianças que precisam de muitos atendimentos assim mais específicos, né? Também a dança terapia, que eu fiz em parceria com a Renata, que é a dança nas escolas, por conta da autoestima, né? Principalmente para as meninas, né? Mais projetos assim ligados ao esporte, também fiz. O porquê disso? Porque a gente sabe que hoje em dia, diante dos problemas que tem na sociedade, como as drogas, né? Enfim, a gente sabe que um dos aliados para combater isso é o esporte, né? O esporte, ele ajuda muito na autoestima. A criança que vive em vulnerabilidade social, ela ficando na escola ou participando de algum projeto, né? Ela vai estar fora. Tipo assim, a mãe vai trabalhar de tarde, por exemplo, essa criança, em vez de ficar dentro de casa, ela está na escola, ela está num ginásio, ela está em algum lugar praticando, às vezes, um futebol, vôlei ou os marciais, ali, as artes marciais, a gente já teve também. Enfim, também a gente queria a dança, o teatro, né? São coisas que esse projeto também a gente encaminhou. Projeto não, foram indicações. Depois teve outras coisas também, pedidos de informações que também vieram a mim, já foram dadas as respostas. Também vieram algumas questões sobre infraestrutura, né, de colegas meus, e às vezes dando umas voltas por aí, a gente percebe algumas coisas que se precisa criar consciência com relação ao lixo, né, Beto? Agora mesmo, vindo para cá, por aqui, né, na beirinha do nosso rio aqui, tá cheio de móveis, coisas colocadas ali, então é preciso se fazer um projeto com relação a isso. Eu penso que a Secretaria de Obras ou a FUMAF, né, tem que ir para as escolas, tem que trabalhar isso mais uma vez. Ano passado eles já trabalharam de novo, porque isso é consciência. Isso tem que trabalhar lá dentro de casa de cada criança para isso não acontecer. Outro projeto que a gente fez também é pedindo... Projeto não, desculpa, é indicação. A indicação que a gente fez também é com relação a tomar cuidado com relação ao suicídio, tá? Até no dia que a gente comentou, se eu não me engano, setembro ou setembro amarelo, né, de campanha do governo federal contra o suicídio. Acho que é mês de setembro, se eu não me engano. E a gente estava na Câmara, estávamos discutindo isso, e a gente estava com um funcionário do Hospital São Roque que trabalha naquela seção do pessoal que tem problemas, né, psiquiátricos, na ala psiquiátrica lá. E ele nos falou que muitos jovens, muitas pessoas da região estão lá precisando de ajuda e que pensam e que passam por esse problema do suicídio. E a gente tem muito acontecido aqui no Morro da Fumaça isso. A minha sugestão é de que, mais uma vez, eu penso que a escola é o canal, né? Porque aqui na escola a gente tem quase 3.000 alunos. Se a gente conseguisse chegar na cabecinha de cada um, através do quê? Através de uma conversa, pela assistência social, visitar. Porque os professores, eles sabem certinho onde é que estão os problemas, né? Então, conversando com a gente vai direcionar, a direção da escola pode direcionar, né? Faz a visita, conversa, orienta, porque eu tenho certeza que muitas crianças e jovens e adolescentes que estão passando por esse problema e que acabam cometendo, né? O que acontece? Às vezes o pai e a mãe não estão nem percebendo que isso está acontecendo. Eu sei porque eu passei por essa experiência o ano passado com alunos meus, tá? Então, assim, a gente precisa tomar conta disso também. Enfim, que eu me lembre, assim, foi mais isso. Depois teve algumas indicações para questões de faixa elevada, a questão do lixo de novo, de loteamentos, muito mato, dos proprietários. Tem uma lei municipal de 2016, né, que
que faz, que é obrigatório que o proprietário de loteamento e lote e terrenos baldios mantenham todos eles limpos, né? E parece que isso não está acontecendo, o pessoal está deixando mato alto, sujeira, enfim. É um resumo, Beto, que eu me lembro agora. Uhum. Você falou ali a questão da esporte, da cultura, né? Aí envolve diversos tipos de esportes, a cultura é uma área muito forte também, porque tem pessoas que gostam de pintar, outros gostam de fazer poesia, outros, enfim, né? Marcelene, por que será que os governos, não estou falando desse, nem do outro, mas assim, de uma forma geral, por que os governos não gostam, ou pelo menos, não é que não gostam, por que não tem essa consciência? Porque é uma questão de consciência, né? É porque hoje um administrador, quando ele assume um órgão público desse, ele tem que ter no mínimo noção de que, através da cultura, da arte, do esporte, isso ajuda as pessoas de uma forma assim, muito forte em relação à sua vida cotidiana, né? Uhum. Por que isso não acontece? Eu penso, Beto, que seja por conta de dinheiro mesmo. É questão de gasto, né? Porque a gente vive numa situação que às vezes até para pagar o salário dos professores, às vezes o gestor precisa, né, rever e repensar, que às vezes não tem, né? Tem, mas tem que controlar bem o gasto. Então, eu penso que é por conta disso, porque a gente teve um programa muito interessante, tá? Que era um programa Mais Educação. Era exatamente o contraturno. Então, a criança que estudava de manhã, ela ficava na escola, tá? E era um programa muito bom, o Mais Educação. A gente conseguiu até fazer por quase 2 anos, né? Quando eu estava na secretaria. Eu lembro desse programa. É assim, mas ele veio um projeto que também não dava conta. O município tinha que dar conta da merenda, do lanche das crianças, da alimentação das crianças, porque o recurso que vinha do governo federal não dava conta. Tá? Então, é fácil criar, mas é fácil criar, mas tem que manter. Como é que vamos manter como? Tem que ter o dinheiro. Por isso que os governantes, eles acabam, às vezes, não tendo fazer tantos projetos por conta do quê? Por conta dos gastos, que às vezes não tem dinheiro suficiente para manter, tá? E aí a criança ficava no contraturno. E aí chegou para nós aquele programa e pegou assim meio de paraquedas, caiu meio de paraquedas, assim, vamos nos organizar, as escolas não estavam preparadas, mas a gente tentou. Era um programa interessante. Depois, como trocou a gestão a nível federal, né, também o programa se extinguiu um pouco, assim, nem quase, acho que não tem mais muito conhecimento, mas penso que não vem mais nada a nível de governo federal, tá? E aí, acho que é isso. Acaba ficando, né? Vê só, na época ainda do governo Baltazar foi implantado aqui a lei do governo federal em relação aos loteamentos. Os loteamentos hoje não podem mais, naquela época, construir loteamento e a infraestrutura era por conta do município, né? Então o gasto era muito elevado do município, né? Sim. Hoje, então, isso não é mais permitido. Resumindo, o município, daqui para frente, ele começa a economizar mais esse dinheiro que ia para essa estrutura. Será que não daria já para os próximos governos começar a pensar a transferir um pouco desse dinheiro para essa área tão importante que é esporte e cultura? Eu penso que os gestores atuais, eu acho que eles têm que trazer, isso mesmo, pensar nisso, porque pensar nisso é pensar saúde, a qualidade de vida, a educação melhor, né? Porque isso é uma corrente, né? Uma coisa traz a outra, tá? E também penso que para que isso aconteça, para que entre mais dinheiro no município, é a questão de mais empresas, né? De mais empregos, que eu acho que a gente passa por um período assim meio complicado no país inteiro. E tendo isso, voltando isso para o município, eu acho que é difícil de um gestor ele não querer fazer, tá? Às vezes ele bota lá na ponta do lápis, aí ele cria a prioridade, né? A prioridade é isso, de cada setor. Então ele vai pela prioridade, porque ele sabe que se ele, de repente, gastar um pouco mais, vai faltar para aquilo que é prioridade. Tá entendendo, Beto? Mas eu penso que alguma coisa tenha que ser feita, tá? Porque senão a gente vai acabar continuando perdendo, né? As crianças, os jovens, aí os nossos adolescentes,
para outras coisas aí da vida. Lucilene, nós estamos chegando no final do nosso programa. Tem mais alguém aí, Ralê? Vamos ver aí se tem mais alguém aí? Nilceia Zacarão, um grande abraço, muito obrigado. Lucilene, aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de dizer para o público, pode se dirigir àquela câmera ali, fique à vontade. Então, eu agradeço muito ao Beto, né, de eu poder ter vindo aqui conversar com o pessoal. É sempre muito bom a gente ter um espaço desse, porque às vezes as pessoas, elas não sabem, né, da nossa vida, do que a gente propõe, do que a gente faz, e se criam, né, se conversam, se falam, às vezes, algumas coisas que não são verdades. Então, quando a gente é chamado assim aqui pelo Beto, tá, que a gente possa vir aqui contar, conversar, esclarecer alguma coisa, é muito importante. Um espaço desse deveria ser prestigiado, né, por muitas pessoas, para que, quem sabe, a gente comece a melhorar mais e mais, né, o nosso município, e assim como a gente vem conversando aqui, o município melhora, o estado melhora, o país melhora, e tudo vai melhorando, né? Muito obrigada. Lucilene, foi uma alegria recebê-lo aqui e espero que volte sempre. Eu que agradeço, Beto. Muito obrigada. Muito bem, assim nós vamos fechando mais um programa RSU Entrevista aqui com você. E eu volto amanhã ao vivo, claro, no outro horário, às 7h30 da noite, com uma entrevista também sensacional, tão boa quanto essa, às 7h30 da noite, com o músico Marcelo Ferreira, e também com a nossa convidada também, falar sobre coisas boas também, sobre floricultura, sobre presentes, a Andréia, da Floricultura, Cantinho das Flores, aqui do Morro da Fumaça. Gente, a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado a Rália, muito obrigado a Lucilene. Um grande abraço. Até o próximo programa.